Evangelho de João, no capítulo 8, verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. E também Gênesis, no capítulo 22, verso 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Jesus, neste verso que acabamos de ler, vai falar que Abraão viu o seu dia. Esta palavra ver e esta outra palavra dia parecem coisas simples que não despertam muito a nossa atenção, mas na história do teste que Deus faz, pedindo que Abraão sacrifique seu filho Isaque, esta palavra ver está presente por diversas vezes na narrativa e vamos discutir várias coisas importantes que estão envolvidas a ela. Além do que, qual o significado deste dia a que se refere Jesus? O que isto significa? Todos os cristãos sabem em detalhes a ligação desta história em que o Senhor pede que Abraão vá à terra de Moriá para oferecer o seu filho Isaque em holocausto. Abraão, por sinal, vai prontamente atender e diz, eis-me aqui, frase bastante conhecida, onde desta mesma forma outros servos vão responder ao chamado de Deus Pai ou ao seu enviado, como por exemplo Moisés, prontamente responde à voz que o chamava da sarça ardente. Ou por exemplo José, respondendo prontamente à chamada de seu pai Jacó para uma missão importante de ir ver como estavam seus irmãos em Siquém. Uma prova de fé para Abraão, pois Isaque era o filho que ele tanto esperou para ter. Filho de um milagre, não só pela velhice de Abraão, mas por Sara, sua esposa, além de ser velha também, era estéril. Abraão, o pai de Isaque e também o pai de multidões, vai ter de confiar na chamada do Senhor para algo que lhe parecia bastante estranho. Isaque também não entendia e, à medida que caminhava com Abraão, lhe pergunta, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E ali no verso 8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sabendo-se que no hebraico antigo não há nenhum sinal de pontuação, vírgulas, pontos, acentos, nada disto, vamos ler esta frase devagar. E disse Abraão, Deus proverá, ou literalmente verá, do verbo ver, para ele, o cordeiro para holocausto, meu filho. Novamente, e disse Abraão, Deus, ou Elohim, irá ver para ele o cordeiro para holocausto, meu filho. Note o duplo sentido da frase, onde este meu filho pode ser entendido por nós cristãos como o próprio filho de Abraão, filho de Deus, Jesus, aquele que iria ser provido pelo próprio Pai como oferta expiando os pecados de toda a humanidade, oferta agradável a Deus Pai. Em outras palavras, podemos entender que Abraão profeticamente está dizendo que o Senhor irá prover um cordeiro para o holocausto que seria seu filho. Isaque aqui nessa história, ou um outro filho de Abraão lá na frente, o Cordeiro de Deus, Jesus. Esta história do teste de Abraão e seu filho Isaque é parte de uma das leituras semanais judaicas, Parashá Vayera, ou Parashat Vayera. Vayera que significa e ele apareceu. Quem apareceu? O Senhor apareceu para Abraão. Veja que a palavra aparecer é justamente a palavra ver, pois na verdade, quando alguém ou algo aparece, é porque está sendo visto. É justamente a primeira palavra de Gênesis, no capítulo 18, no verso 1, que inicia esta leitura judaica. A visão é notadamente na palavra de Deus um dos símbolos mais importantes, e por ter visto o fruto proibido, que Eva nutriu desejo por ele, culminando na desobediência e queda. Também pelos olhos, o Senhor inicia a nossa restauração, quando ele vê o nosso estado, sendo o primogênito de Jacó chamado Ruben, por razão similar, e assim também quando o Senhor vê o estado do povo no Egito, e a partir daí Moisés vai ser chamado para também exercitar sua visão e iniciar a longa jornada de guiar o povo para a terra prometida. E é claro que nós também devemos continuar nesta jornada de ver, perceber o que o Senhor quer nos mostrar. A visão faz parte do chamado de Abraão desde o início, pois o Senhor vai dizer para ele, no capítulo 12 de Gênesis, no verso 1, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei, ou melhor, te farei ver
é a palavra ali em hebraico. Por incontáveis vezes, esta palavra ver vai aparecer na história de Abraão. E quando Ló, o sobrinho de Abraão, se aparta dele indo para os lados de Sodoma, o Senhor vai dizer a Abraão no capítulo 13, a partir do verso 14, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque toda esta terra que vês te darei e a tua descendência para sempre. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Ló, sobrinho de Abraão, nome Ló, que está ligado a um véu, a uma cobertura que precisava sair completamente da vida de Abraão, e seria somente depois da saída definitiva de Ló, da vida de Abraão, que finalmente o filho da promessa, Isaque, iria nascer e ser confirmado na vida de Abraão e Sara. Assim como Abraão, temos muita terra a percorrer para chegarmos à largura e ao tamanho da estatura de Cristo. Ainda teríamos muitos eventos onde o ver ou a visão apareceria na história de Abraão, onde ele vai ter um filho com a egípcia Agar, que após esta ver que estava grávida de Abraão, o Senhor vai aparecer a Agar, pois esta estava sendo afligida por Sara. Quando o Senhor aparece ou se faz visto a Agar, em uma história que também o ver está presente por toda ela, culminando naquele poço onde Agar estava, que foi chamado de a fonte do Deus vivo que me vê, onde o Senhor falou com a serva Agar. Até chegar à história do teste de Abraão com Isaque, ainda teríamos o Senhor aparecendo ou se fazendo visto para Abraão, onde a promessa da vinda de Isaque iria ser feita, culminando com o seu nascimento. Assim como o Senhor apareceria a Abraão para lhe mostrar o pecado de Sodoma e Gomorra, para então destruir aquelas cidades, local onde seu sobrinho Ló se encontrava. E Ló, este véu finalmente iria sair da vida de Abraão, pois com o nascimento de Isaque e também a visão de que Ismael, o filho da escrava, que foi visto caçoando do filho da promessa, note todas essas histórias onde se tem o ver como tema se repetindo vez após vez. Agora o Senhor iria alargando a visão de Sara e Abraão, para o fato de que não mais Eliezer, seu servo, ou Ismael, o filho de Agar, a escrava, ou mesmo seu sobrinho Ló, poderiam ser o herdeiro de suas promessas. À medida que a visão de Abraão se alargava, se tornava cada vez mais clara a percepção de que Isaque era o filho da promessa dado por Deus. Chegamos ou voltamos então para a história de Abraão e Isaque no Monte Moriá. No capítulo 22, no verso 2, vemos que Deus vem para testar, provar Abraão, que responde, eis-me aqui. Então no verso 2, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Único filho? E Ismael? Ismael já tinha ido embora com Agar. O que um filho da promessa tem que ver com as coisas do Egito, do mundo? Como Paulo fala na sua carta aos Gálatas, lança fora a escrava e seu filho. Então vai à terra de Moriá, lugar da visão, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas. Oferecer em holocausto. Veja que a palavra holocausto no hebraico é basicamente a palavra acender, já que, entre outras coisas, se relaciona à fumaça do sacrifício, subindo aos céus em aroma agradável ao Senhor. Inclusive a frase acender em holocausto é literalmente acender para acender, algo assim. Um comentarista judeu bastante conhecido já de muito tempo atrás disse: o Senhor nunca pediu que Abraão levasse o seu filho para ser sacrificado, apenas o pediu que o levasse lá para cima da montanha. Na verdade, esse comentário provavelmente não deve ser analisado literalmente. O duplo sentido desta frase, oferecer em holocausto, é realmente profético, onde subir a montanha significa este lugar de ascensão mais próximo do Senhor através de vidas em sacrifício. Tome teu único filho, ascende com ele para uma montanha. Esta unidade inquebrável do número 1, um filho, uma montanha, sermos um com o Senhor. Assim como Isaque era único para Abraão, assim como Jesus é único, e assim como com o Pai e com ele, Jesus, devemos ser um também. Lembra da chamada de Abraão em Gênesis no capítulo 12, no verso 1? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja a ligação da chamada inicial de Abraão de sair da sua terra com esta chamada para sacrificar o filho Isaque em uma terra. Então, algumas coisas que vemos. No número 1,
No início da chamada de Abraão, literalmente lemos: toma você fora da terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Agora com Isaque, toma o teu filho, o teu único filho. Número 2. Para ir aonde? A chamada inicial de Abraão diz: para a terra que eu te mostrarei. E agora com Isaque, vai-te à terra de Moriá, em uma das montanhas que eu te direi. Esta comparação na verdade é muito importante, pois mostra a ligação desta terra, por sinal a terra prometida, com o filho da promessa. Esta terra é realmente Jesus. Ele, Jesus, é o nosso lugar, a promessa da nossa glorificação recebendo Cristo em nós, e consequentemente o Senhor é também glorificado. A gente continua, pois vamos ainda nos aprofundar no significado desta terra de Moriá, aquela montanha de Moriá, que seria um lugar bastante importante na história de Israel, onde tradicionalmente todos, inclusive os judeus, sabem que é o lugar onde o templo nos tempos de Davi e Salomão seria construído. Nos versos 3 e 4, Abraão se levanta de madrugada, preparou seu jumentinho e tomou consigo 2 moços, além de Isaque. Ao terceiro dia, Abraão levantaria seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão levanta-se com o sol raiando. Lembra das palavras de Jesus? Abraão viu o seu dia, ou viu o meu dia. Chama atenção novamente as palavras ver e dia. Aqui Abraão vai brilhando como o sol em direção a ver o dia de Jesus. Muito se tem a falar sobre isto. A gente continua. Uma jornada de 3 dias muito significativa. Essa é a jornada que nos leva a ver o sacrifício de Cristo e o seu dia sendo espelhado em nossas vidas. 3 dias e a ressurreição da morte para a vida. As 3 principais festas de Israel, comemoradas naquele mesmo lugar ali, onde seria construído o templo nos templos de Salomão. Mas Isaque, o filho, chama Abraão, meu pai, e Abraão responde, eis-me aqui. Da mesma forma que Abraão tinha respondido ao Senhor, eis-me aqui, agora ele também responde ao seu filho Isaque. Como em uma situação daquela, Abraão poderia estar pronto para atender o desejo do Senhor, o Pai nos céus, e o desejo do seu filho Isaque se pareciam desejos conflitantes. Abraão responde que Deus iria ver ou prover o animal para o sacrifício. E já falamos, profeticamente Abraão falaria de um filho que viria para fazer o verdadeiro sacrifício para toda a humanidade. Abraão estende sua mão para imolar o seu filho, mas um anjo bradou lá do céu, Abraão, Abraão, que disse, eis-me aqui. Mais uma vez Abraão responde dessa forma, agora pronto para escutar e obedecer o que o anjo do Senhor o iria pedir. O anjo lhe diz, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então Abraão, o homem que teme a Deus, temer, mais uma ligação com a palavra ver. Veja que a palavra ver no hebraico, em muitas ocasiões, de acordo com a sua conjugação verbal, faz com que sua escrita seja idêntica à palavra temer. Veja o Salmo 40 no verso 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ou Salmo 52 no verso 6. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo. Na realidade, não precisamos nem sair da história de Abraão e Isaque neste capítulo 22. Veja nos versos 12 e 13. Porquanto agora sei que temes o Senhor. No verso seguinte, verso 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, ou melhor, levantou os olhos e viu. Note a formação da palavra ver neste verso, exatamente igual à palavra temer. O próprio dicionário bíblico, a famosa concordância bíblica, também faz esta ligação. O que se percebe é que o temor ao Senhor se relaciona a uma reverência, pois vemos a sua operação, e isto nos leva a um estado de admiração, respeito, reverência, que são coisas que devemos relacionar quando falamos sobre este temor ao Senhor. Não meramente o medo por estar se lidando com o Criador de tudo, que pode nos destruir a qualquer momento. Sim, ele pode, mas mais que isto, quando vemos, percebemos que Ele é justo, santo, que quer o nosso bem e trabalha para que isto seja cumprido em nossas vidas. Tudo isto e muito mais nos traz um respeito, admiração, reverência, temor e medo que seja, pois sim sabemos que Deus vai fazer tudo o que está em seu projeto para que a sua vontade seja estabelecida neste mundo e em nossas vidas. Em Gênesis, no capítulo 22, no verso 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá.
Falei anteriormente que esta palavra proverá é na verdade a palavra ver. Então esta frase conhecida, o Senhor proverá, pode ser entendida desta forma: o Senhor verá, ou o Senhor será visto, ou mesmo o Senhor proverá. No verso 8, Abraão tinha respondido à pergunta de seu filho Isaque desta forma: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O filho é a provisão. Jesus vê as nossas necessidades. Ele age de acordo com o seu projeto e nos traz as provisões que necessitamos. Claro que as necessidades para a vida eterna é sempre o foco do Senhor e assim também devemos buscar. O templo do Senhor é o lugar de provisão para o crente. No Salmo 23, vemos que o nosso pastor nos provém tudo, nada nos faltará. E ao final, habitarei na casa do Senhor por longos dias. O templo que fala de Cristo e o Espírito Santo habitando em nossas vidas. O Monte Moriá, onde Abraão subiu com Isaque, é reconhecido como o lugar onde o templo seria construído por Salomão. Antes da construção do templo, neste mesmo lugar, Davi compraria a eira de Araúna, onde o templo seria erguido. Veja aí a sequência de 3 passos, que é a jornada do crente em busca de manifestar a glória do Senhor em nossas vidas. No número 1, o Monte Moriá é o lugar do sacrifício, onde Isaque é levado por Abraão, espelho do sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, filho de Abraão, feito muito tempo depois, na época da Páscoa. Então, Páscoa, a primeira das 3 grandes festas de Israel, onde para nós individualmente fala do início da caminhada, aceitando e reconhecendo o sacrifício de Cristo em nossas vidas. Número 2. Já nos tempos do rei Davi, a eira de Araúna é comprada, este mesmo local onde antes era o Monte Moriá. A eira de Araúna, onde o trigo era malhado, trabalhado, trigo e a relação com a festa de Pentecoste. Das 7 festas de Israel divididas nas 3 principais, o Pentecoste é a segunda delas e fala da nossa santificação e o trabalho do Espírito Santo do Senhor dentro deste templo, o nosso corpo. O Senhor escrevendo suas leis, não mais em tábuas como foi no Monte Sinai, mas em carne, nos nossos corações. O trigo sendo malhado, as nossas vidas sendo trabalhadas. Número 3. E por último, o templo seria finalmente edificado neste mesmo local por Salomão. E o que acontece quando Salomão finaliza a edificação do templo? A nuvem da glória do Senhor, a Shekinah, a presença de Deus encheu aquele templo. Salomão e o povo de Israel celebraram a dedicação do templo e também a festa de tabernáculos, pois era exatamente no 7º mês, nos dias onde esta festa era comemorada. Então o terceiro passo em nossa caminhada, das 7 festas de Israel divididas nas 3 principais, temos tabernáculos como o último estágio, onde para o crente finalmente teremos a glória do Senhor nos enchendo. É o Senhor sendo glorificado em nossas vidas, o nosso corpo finalmente sendo transformado e recebendo a glorificação final, agora juntos para sempre com o Senhor, sendo um com o Senhor. Assim como já devemos estar desde agora, e devemos estar sempre olhando e buscando esta meta. No livro de Deuteronômio, no capítulo 16, vemos que por 3 vezes ao ano, nas 3 principais festas de Israel, os homens deveriam se apresentar no templo. Veja só. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Descrição similar também está presente no livro de Êxodo, no capítulo 23. Nestes 2 livros, incluindo o relato de Deuteronômio, se descreve que o homem deveria aparecer. Aparecer, que na verdade é a palavra ver, significando ser visto. Então percebemos a relação de tudo isto, da história de Abraão e Isaque, o tabernáculo e o templo, ligando-se com as 3 festas de Israel, onde o ver, a visão, é algo fundamental, onde o crente é trabalhado pelo Senhor vendo este dia, o dia de Jesus em nossas vidas, onde a luz e o esplendor de sua glória vai brilhando mais e mais forte em nós. Como diz em Deuteronômio, não devemos aparecer de mãos vazias. O que Abraão levou ao Monte Moriá, sua fé, fidelidade, obediência, representada na vida do filho da promessa, Isaque. Então nós também, dia a dia, diante do Senhor, devemos aparecer com as nossas vidas em ofertas, não mais vazios, mas com a presença do Senhor em nós, nos preenchendo e trazendo conosco as riquezas de Deus que devem ser também compartilhadas para a edificação de todo o edifício e da igreja, o corpo de Jesus.
Voltando ao Evangelho de João, no capítulo 8, vemos que Jesus diz que ele era a luz do mundo. De fato, desde o início do Evangelho de João, vemos Jesus ser definido como esta luz, que veio ao mundo para afastar as trevas. Já ao final do capítulo 8 de João, onde lemos anteriormente, Jesus falou do seu dia, o dia do Senhor, que Abraão viu e se alegrou. Os judeus o desafiaram, mas o que vemos logo em seguida? João vai relatar na sequência, Jesus vai curar um cego no tanque de Siloé, que iria ao final ser completamente curado, inclusive recebendo a grande cura de ver, perceber e reconhecer Jesus como Filho de Deus. Aquele cego de nascença vê também o dia de Jesus, o dia em que a luz brilha nos olhos do crente, e este Filho Jesus entra verdadeiramente em nossas vidas. O crente, quando passa a entender a distinção das obras da luz com as obras da escuridão, este dia que brilha forte em nossas vidas e vem para colocar por terra as obras das mãos humanas e até da religião, obras estas que muitas vezes parecem ter ouvidos, olhos e bocas, mas não escuta, veem, fala ou entendem o verdadeiro plano do Senhor para nossas vidas, e que vem também para nos moldar em direção a sermos como Cristo é. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versos 17 a 19, fala desta fé de Abraão, que ofereceu Isaque quando foi provado, considerando que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Veja aí a ligação com o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Incrível, Abraão teve esta fé de que o Senhor tinha lhe pedido para sacrificar Isaque. Este mesmo Deus poderia também ressuscitá-lo se assim fosse seu plano. E assim nós também cremos, mesmo sem literalmente termos visto, que Jesus também foi ressuscitado, mas com certeza devemos sentir que este Filho da promessa também nasce em nossas vidas e nos leva a caminhos de luz que guiam os nossos passos. A fé é tão importante na vida de Abraão, o firme fundamento do que se espera, mas que ainda não se vê, e que no conceito hebraico está relacionada a um suporte. Então a fé é um suporte, pois devemos apoiar os planos e a direção do Senhor. Ainda que fisicamente não possamos ver, o Espírito nos testifica que será cumprido e já podemos ver com os olhos da fé. Abraão, que já tinha saído de sua terra natal, da sua parentela, deixando família para trás, a egípcia e serva Agar e seu filho Ismael, o Senhor já tinha o mandado embora de sua vida. Seu sobrinho Ló já tinha se distanciado dele. Agora Isaque, o filho milagroso que o Senhor mesmo lhe tinha dado, iria também sair de sua vida? Não, o Senhor estava testando e provando-o. E assim o Senhor também faz conosco. O coração de Abraão foi revelado, toda a luz que havia nele neste dia do Senhor. Abraão deixa sua terra natal, mas ganha a terra prometida, ainda como promessa verdade, que não seria completamente recebida em sua geração. Abraão deixa sua família e sua parentela, mas ganha no Senhor uma nova família, um novo pai que se tornou seu próprio Deus para ele, um verdadeiro amigo para Abraão, o amigo de Deus. Por que não dizer que Abraão ganha até mesmo uma nova esposa, da estéril Sarai para a frutífera Sara, a mãe de nações? Por que não dizer que Abraão ganha até mesmo uma vida nova, de Abrão para Abraão, o pai de muitas nações? E é claro, o filho da promessa, Isaque. Nele, a promessa de nações iria ser completada. Profeticamente, Jesus Cristo, o filho da descendência de Abraão e Isaque, que seria a semente que germina até hoje dando vida e frutos para quem a ele reconhece como seu Senhor. Esta é a verdadeira família espiritual no Senhor. Note a troca do nome de Sara e Abraão. Um novo nome, o Senhor trazendo os céus para a vida de Abraão e Sara. Se para o homem Adão, o sopro que vem de Deus e dos céus para dar a vida ao homem, o novo nascimento para Abraão e Sara. Note a ligação das palavras sopro, nome e céus. Céus e terra se juntam para formar uma criatura. E assim como no passado, também hoje, isso acontece. A nossa formação, céus e terra se juntando para estarmos próximo ao Criador. Nós, crentes, também devemos deixar tudo para trás. Nossa parentela, sejam conceitos religiosos ou quer que sejam, que nos influenciam e distanciam da presença plena do Senhor e do local não físico, mas espiritual, onde Ele, o Senhor, quer que estejamos. Próximo dele, vendo e sendo vistos, recebendo luz e iluminando com seu brilho tudo ao nosso redor. É a representação do templo, do Senhor sendo edificado em nossas vidas, onde nesta caminhada para o alto somos aperfeiçoados a refletir a imagem de Deus que criou todas as coisas e fazer o seu dia ser manifestado em nós. Agora,
todos os dias e em todos os momentos. Abraão inicia sua jornada naquele dia, descrita em Gênesis no capítulo 22, em luz. Acorda cedinho, ele, Abraão, uma luz brilhando naquele dia. E ao final, como termina esta provação? Nos versos 16 e 17 vemos: Diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Então Abraão não negou o seu único filho. Veja como a língua hebraica é bastante poderosa em termos bíblicos e proféticos. Esta palavra negar é a mesma palavra utilizada no primeiro capítulo de Gênesis, no verso 2, quando se diz que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas versus negar, ou deter, ou poupar. Se a gente meditar nesta passagem, poderíamos dizer que Abraão não colocou a vontade do Senhor de lado ou no escuro, que é basicamente o que quer dizer ali. Ele não colocou o sacrifício de seu filho Isaque de lado ou de escanteio ou no escuro, mas profeticamente para nós, significa colocar nossas vidas em sacrifício, em luz, dentro da luz e dos planos do Senhor. Abraão inicia na luz e termina vitorioso, passando por uma grande provação e teste, mas sendo ao final aprovado. O resultado, uma descendência, mais alusões à criação em Gênesis, como as estrelas, luminárias, não só em número, mas que como profecia, também aquelas que devem brilhar neste mundo vazio e escuro. Veja onde Jesus vai tirar suas palavras que lemos no Evangelho de João. O seu dia, o dia de Jesus em nossas vidas, que Abraão viu e que nós devemos também ver. Muitas vezes não com os olhos físicos, mas espirituais e também os olhos da fé. Visão, temor, luz, dia, todos presentes na vida de um crente, que como espelho de Cristo, que ofereceu o sacrifício maior, também nós, a nossa oferta ao Senhor deve subir ao alto. E nós também com isso, iremos brilhar como luz para este mundo. Seu filho Isaque não seria de fato sacrificado, pois Abraão levantou seus olhos e viu um carneiro travado pelos seus chifres. Olha aí mais uma alusão à visão, olhos, olhar, a luz que estava em Abraão por todas essas histórias em sua vida. Chifres que seriam sinônimo do chofar, feito com material do animal morto. O toque da trombeta, o aviso de guerra, dificuldades, lutas, mas de alegrias também. O jubileu em nossas vidas, nossa própria força e o nosso poder sendo colocado em sacrifício, em oferta queimada para o Senhor. Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu único filho, mas Ismael, este já tinha ido. O filho da promessa é realmente único para o Senhor. Também uma unidade que deve ser inquebrável entre nós, Jesus e o Pai. Neste segundo verso de Gênesis, no capítulo 22, a palavra amor vai aparecer pela primeira vez na Bíblia. Isaque, o filho da promessa, o filho amado. E Abraão seria justamente chamado de um amigo de Deus, não só por essa história com Isaque. Amigo ou amado é o que Abraão seria chamado por esta relação próxima de afeição. Abraão, um amigo de Deus, ou literalmente, o amado ou que tinha afeições com o Senhor. Abraão, um que tinha afeições com as coisas do Senhor, um que alcançou esta relação de proximidade com o Pai, pois se afastou de sua terra e de sua parentela em fé e obediência. Com isso herdando todas as promessas e o melhor que o Senhor tinha guardado para ele. Laços de amor, amizade e proximidade com Deus afastaram Abraão de seu passado, de sua terra, de coisas que espiritualmente nos distancia do Senhor. Abraão se afastou delas e se aproximou do Criador. Abraão se fez pobre, deixando sua terra, família, tudo para trás, mas depois receberia muito mais riquezas em troca, que nem poderiam ser contadas como as estrelas do céu e a areia da terra. Amigo, afeiçoado, laços de amizade, pois Abraão se distanciou de todos os seus laços que o ligavam a uma vida passada. Isto tudo deve ser visto no lado profético. Deixou parentela, a terra de seus pais, se distanciando de tudo, de toda a amizade com o mundo, sendo aperfeiçoado, se achegando ao Senhor, que ao final lhe proveu muito mais. Uma ligação de afeição e amor, que gerou frutos e uma família gerada por Deus, habitando na terra que o Senhor o prometeu. Abraão se fez de pobre, deixando tudo para trás. Se fez de órfão, sem pai, sem mãe. Recebeu tudo de volta e muito mais.
Abraão sim, viu a claridade, a luz do Senhor que brilhou em sua vida, pois ele não negou ao Senhor o seu filho. O dia do Senhor, um dia onde não necessariamente se vê com os olhos, mas onde o espírito, alma, o coração do crente certamente ouvem e sentem o toque da voz do Senhor, como a voz do chofar que nos chama para o encontro com ele.